pronto, e tá ela aqui, né? Lá vai a tia Mônica se aventurar de novo por causa de quem? Ou melhor, né? De quem? Das minhas seguidores lá do Instagram. Bom, explicar aqui rapidamente por que esse vídeo aqui tá rolando. Eu tenho compartilhado no meu Instagram o devocional que eu estou fazendo, tá? Não é todo dia, não é sempre, é quando Deus toca no meu coração e eu decido compartilhar ali alguma mensagem. E diante desses compartilhamentos, eu comecei a receber alguns directs, né, pedindo para eu fazer live, olha só, hein, com esse devocional. Só que eu não me sinto capaz, eu não me sinto capaz nem de estar aqui fazendo esse vídeo. E ainda mais fazer uma live, né? Não tem como, por enquanto não tem como. Mas aí uma pessoa me deu, uma seguidora, uma dessas, né? Me deu a sugestão de gravar o devocional, já que eu não tenho tanta coragem assim de abrir uma live. Eu tenho muito receio, muito medo de falar alguma bobagem. Eu acho que você ir pra internet falar sobre aquilo que você domina, ok. Mas você ir pra internet falar aquilo que você tá caminhando, como eu costumo falar lá no Instagram, eu sou apenas uma bebê na fé. Então eu não me sinto apta, eu não me sinto capaz. Eu tô buscando, estudando e assim, tudo que eu divido lá com o pessoal, com as meninas no Instagram, é referente à minha experiência. Eu não pego coisas que eu não tenho conhecimento, né? Geralmente eu divido as experiências que eu tenho tido. E muitas dessas experiências têm vindo desse momento devocional. Eu vou mostrar aqui pra você, tá? Qual é o devocional que eu tô usando. É o Café com Deus Pai, porém, esse aqui é o de 2023. Sim, mas entenda lá. Entenda bem o que eu vou falar. Eu comprei esse devocional dia 20 de outubro, né? Praticamente a gente estava ali no finalzinho, 2 meses pro final do ano. E aí eu fiz os 2 meses e eu fiquei com um livro inteiro, né? Com devocional. No dia que eu comprei esse devocional aqui, o de 2024 já tinha sido lançado. Mas eu comprei na livraria Leitura, né? Que é bem pertinho da minha casa. E lá nessa loja especificamente não tinha o de 2024. E eu tava com tanta vontade, com tanta sede de ter esse devocional, que eu comprei assim mesmo. Mesmo sabendo que pouco mais de 2 meses o ano ia virar e o outro já ia estar aí lançado, né? Como já estava, só não tinha na loja. Então, eu tive um direcionamento de Deus de usar esse mesmo devocional, mesmo estando em 2024, de permanecer com esse 2023. Mas você que não tem nenhum, eu te indico, tá? A capa tá um pouquinho diferente, mas aí você já compra o de 2024 e acompanha aqui comigo, né, o de 2023. Hoje, tendo começado aí, hoje é dia 19 de janeiro, tendo aí 19 dias já de 2024, eu acredito que Deus queria realmente falar comigo através desse devocional, mesmo sendo do ano anterior, porque tem sido incrível, ou melhor, tem sido incríveis as experiências que eu tô tendo. Algumas coisas eu dividi lá no meu Instagram, porque não tinha como não guardar, né? E daí de tanto dividir, veio essa questão, né? Estamos em obra também, né? O som não tá dos melhores porque eu não tenho microfone. Como eu disse, nada disso aqui estava programado na minha vida, então a gente tá fazendo com o que tem hoje, tá? Então peço até a compreensão de vocês para que não tem nada profissional. E eu levei para Deus, né? E eu, através de algumas coisas que foram acontecendo, eu tive o direcionamento de dividir. Não vou prometer aqui, gente, não vou prometer aqui que eu vou fazer o devocional com vocês todos os dias. As crianças estão de férias, então eu tô tendo a tranquilidade de fazer o devocional com calma. Talvez por isso também eu tenho tido, né, essas experiências tão incríveis, mas a gente também, se não dá para fazer quando eles voltarem, né, para a escola e a correria de tudo mais, quem tem filho que vai saber do que eu tô falando, a gente sempre tem que arrumar o tempo, né? Nem que a gente acorde mais cedo, né? Ou durma mais tarde. Eu gosto de fazer o devocional de manhã, não é a primeira coisa que eu faço, porque primeiro eu vou à academia, 5h30 da manhã eu estou dentro da academia, na volta eu preparo as coisas pro marido, para despachar o marido pro trabalho, e assim que ele vai, que dá entre umas 7h30 da manhã, eu já entro pra cá, né, que aqui eu tô no meu escritório, e aqui eu já começo o meu devocional. Então essa é a minha rotina. Eu acordo, eu vou pra academia, 5h30 da manhã, volto, tomo café com o marido, ele sai, eu nem vou tomar banho de academia nem nada, eu já venho direto, tá? Então eu pretendo continuar com essa rotina quando as crianças voltarem. Elas estão no Rio de Janeiro, na casa da minha mãe, e quando elas voltarem, né, quando eles voltarem, eu pretendo continuar porque a Alice, né, que é a minha filha de 6 anos, ela estuda à tarde, então dá tempo ali dela de fazer o devocional e ela acordar entre 8h30. Então eu tenho 1 hora, né, contando que ela acorde 8h30 da manhã.
Eu tenho 1 hora para fazer o devocional. Agora, como eu falei, a gente que faz o nosso tempo, né? Então, a gente acorda mais cedo ou a gente dorme mais tarde, mas a gente tem que encontrar um tempo para fazer o devocional. Então, vamos lá. Esse vai ficar um pouco mais extenso, esse vídeo, né? Porque eu tô contando aqui, é o primeiro, eu não sei nem o que eu tô fazendo, não tem script. Eu só fiz o meu devocional, né? Anotei aqui algumas coisas que eu entendi desse devocional de hoje. É a primeira vez que eu faço isso na minha vida. Eu tô assim, suando. Se a testa estiver brilhando aí, é porque realmente eu tô aqui molhada de suor. Nervosa, tensa. Imagina se isso aqui fosse uma live, não ia sair, gente. Só Deus, né? Só Deus pra me capacitar a fazer uma coisa dessas. A intenção aqui é dividir com vocês, né? Principalmente para quem não tem, ou para quem não gosta. Às vezes você não gosta de ler ou não consegue, né? Você prefere aí acompanhar uma pessoa. Mas de forma alguma é de ensinar aqui. Na verdade, eu tô aqui para aprender, né, junto com vocês e aprender, porque como eu falei, eu sou uma bebê. Eu sou uma bebê na fé. E aquilo que eu não sei, eu corro atrás. E eu quero deixar aqui, antes de ler o devocional de hoje, que é para isso que você está aqui, eu quero dizer que eu tô 3 anos, né? 3 anos frequentando. Existe uma diferença muito grande entre frequentar a igreja e ser igreja. Então, os primeiros 2 anos eu realmente frequentei a igreja, sou dizimista antes mesmo de me batizar, enfim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso não tem nada a ver com relacionamento com Deus. Então, eu estava ali na igreja, eu estava sendo dizimista, mas eu não estava tendo relacionamento com Deus. E assim, quando eu descobri o que era relacionamento com Deus, porque isso não entrava muito na minha mente, quando eu descobri foi realmente quando as coisas começaram a acontecer. E isso tem pouquíssimo tempo. Então, um sentimento que fica por que eu não fiz isso antes? Por que eu não busquei isso antes? Eu sempre busquei em pessoas. Por exemplo, eu era consumidora, né, de pregação, de podcast de alguém que eu admiro, mas eu não tinha isso aqui. E eu não tô falando de devocional, porque do devocional você é puxado a abrir a Bíblia, né? E tem um pastor lá na minha igreja, eu sou da Lagoinha, aqui de Belo Horizonte, e ele se chama Pastor Lucinho, né? Não sei se alguém aqui conhece, mas eu sempre via ele falar. Ah, porque você fala que Deus não fala com você, porque Deus não fala comigo. Ou então, como é que eu vou saber que é Deus falando? E aí ele tem mania de fazer assim, ó. Quem conhece já deve ter visto que ele faz sempre, né? Ah, você quer ouvir Deus falar? Aí ele pegava a Bíblia dele e fazia assim, ó. Ó Deus falando, ó. Ó Deus quietinho. Aí fechava. Ó Deus falando. E aí eu falava, tá, beleza, né? Mas como é que eu vou saber o que Deus tá falando só de ler? E aí foi onde eu entendi. Não é só ler. Hoje eu tenho uma rotina, é o seguinte. Antes de abrir o devocional, eu faço uma oração. E eu peço que Deus abra a minha mente para que eu possa ter entendimento naquilo que eu vou ler na palavra hoje. E eu não tô falando do devocional em si. Porque, como eu falei, o devocional acaba te levando para uma passagem da Bíblia. E aí eu peço, a primeira coisa que eu faço é orar. Senhor, eu tô aqui, eu tô disponível, mas me ajuda. Eu peço ajuda, porque, como eu falei, eu não me acho capaz. Gente, tem um negócio aqui vai ser um glossinho, né? Porque fazer vídeo sem filtro do Instagram é uma barreira que eu tô passando aqui por vocês. Mas tem, sei lá, alguma coisa agarradinha aqui. Então, vamos lá. Eu perdi o raciocínio aqui. Então, primeira coisa, eu faço esse pedido. Gente, orar pra mim é isso, é conversar com Deus como eu tô conversando aqui com você. Lógico que eu tenho todo respeito, temor, mas eu converso com Deus o dia inteiro. Ainda mais que eu sou muito sozinha, fico muito sozinha, não é que eu sou, eu fico. Então eu converso, Deus, abre minha mente, me ajuda a entrar no cabeção, as coisas que eu não entendo, fala comigo, mas que não fique dúvidas, que é o Senhor falando e tudo mais. E assim, isso é a primeira coisa que eu faço antes de abrir o devocional. Aí, beleza, eu vou lá, abro o devocional. Li o devocional, marco, como vocês podem ver, tem coisa marcada, ó, marca texto, marco aquilo que realmente eu acho que eu tenho que marcar, e aí eu vou para a passagem da Bíblia, e às vezes eu não vou, tá? Às vezes eu não vou. Às vezes eu vou para outra coisa ali na minha Bíblia, enfim, todo dia é um direcionamento diferente. Mas o que eu quero dizer eu nunca começo a minha conversa com Deus, o meu relacionamento, sem antes pedir a presença dele aqui, para abrir a minha mente principalmente. Porque entender a Bíblia não é fácil. Mas não é fácil quando a gente faz de qualquer jeito. Não é fácil quando eu fazia por obrigação. Eu vou confidenciar uma coisa aqui pra você. Às vezes eu tô tomando café com o marido e ele tá enrolando. Às vezes ele tá sem pressa pra ir trabalhar. Eu fico assim, meu Deus, ele não vai não. Meu Deus, eu quero ir pro meu escritório, eu quero falar com meu pai. Assim, isso é uma coisa muito nova pra mim, porque a experiência que eu tô tendo aqui nesse lugar. Aqui é o meu, geralmente é quarto de oração. Aqui eu tenho escritório de oração e eu tenho carro de oração, porque é outro lugar também que eu uso muito
como eu dirijo muito por causa das crianças, para cima e para baixo, dos momentos que eu tô dirigindo ali, no engarrafamento, sozinha, é um momento ou que eu tô louvando, ou que eu tô realmente conversando com Deus. Mas assim, eu fico ansiosa, eu fiquei arrepiada agora, eu fico ansiosa, às vezes eu tô vendo que o marido tá enrolando para ir trabalhar, eu falei, meu Deus, vai dar 7h30, nossa, 7h40 esse homem não sai de casa, para eu poder subir e ver o que Deus tem para falar comigo. Todo dia é um dia de arrepio, de choro que Deus fala? Não. Mas todo dia é um dia que eu sinto que o meu relacionamento com Deus vai crescendo. E as coisas que eu ouvia, pessoas mais maduras na fé, como o pastor Lucinho, Deus falando, Deus calado, isso vai fazendo sentido na minha vida agora. Eu nunca entendi esse tal relacionamento com Deus. E assim, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. A gente não tá aqui, eu não tô aqui para falar sobre religião, tá? Eu já falei em outras ocasiões, principalmente no Instagram, que religião foi tudo que me afastou de Deus durante 20 anos. Eu tô aqui para falar de Deus e como é bom ter um relacionamento direto com Ele. E isso só foi possível através de Jesus, né? Através de Jesus a gente consegue ter essa ligação direta, sem intermediário, né? O único intermediário é Jesus. Então, que eu possa, na minha incapacidade, né? Que eu possa não, que Deus possa usar a minha vida para falar com você de alguma forma. Bom, vamos lá. Que Deus me ajude, Jesus. Tem borboletas na minha barriga. Tô com frio na barriga, gente. Bom, vamos lá. Café com Deus Pai é o devocional que eu tô usando, tá? Vamos lá. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês também, tá? Vida vitoriosa. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Isso tá lá em Efésios 2:3, tá? Agora eu vou ler o devocional para você. Quando o ser humano nasce, em decorrência da desobediência inicial que tirou os nossos primeiros pais do jardim do Éden, ele já está preso ao pecado. Assim, ele cresce já dependente da carne e inclinado ao erro. Por mais que lute contra o pecado, jamais terá forças sozinho para vencer e se ver livre. Gente, vou botar meu óculos. Agora que eu vi por que eu tô com dificuldade. Ai, o que eu não faço por vocês? Oh, meu Deus, vamos começar de novo? Por mais que lute contra o pecado, jamais terá forças sozinho para vencer e se ver livre de uma vida de erros. Por isso, para que todos nós não fôssemos consumidos e afogados em um mar de erros, nosso amoroso Pai enviou Cristo, o nosso Salvador, para que pudéssemos ter a redenção e o perdão dos nossos pecados. Em Jesus, pela graça mediante a fé, você tem as chaves da vida vitoriosa, pois nele você foi gerado e tem poder para vencer. Mas, para isso, a sua fé precisa crescer ao receber e aplicar a palavra de Deus ao seu coração. Então, liberte-se do espírito escravizante do medo, porque sem a fé em Jesus, somos todos escravos do medo e da morte. Você é fruto daquilo que se alimenta. Se a sua vida com Deus tem sido negligenciada, com certeza as obras da carne prevalecerão. Mas, se tem dedicado um tempo de intimidade com o Pai, certamente está alinhado ao coração dele e os frutos que sua vida produz são os do Espírito. A melhor forma de desenvolver intimidade com o Pai é estudando as Sagradas Escrituras e conversando com Ele por meio da oração. Este devocional é uma ótima forma de iniciar esse tempo. Lembre-se de ler diariamente o texto indicado para a leitura bíblica também e sempre finalizar com esse tempo com uma oração. Com Cristo, você pode passar por momentos assustadores, mas não se deixe paralisar pelo medo. Bom, vamos lá. Por que eu decidi aceitar o convite e a intimação dessas seguidoras? Porque a intimação foi ontem, dia 18 de janeiro, tá? Quando eu abro o devocional de hoje, eu vejo falar sobre o devocional. Eu vejo falar sobre relacionamento e intimidade com Deus. Então eu falei, meu Deus, será que isso é um sinal que é pra eu me arriscar, colocar minha cara, nossa, me expor, né? E eu senti vontade de fazer o vídeo, né? Não faço nada forçado, não é porque elas me pediram, mas senti que estava sendo empurrada a fazer isso. Então vamos lá. Como eu não tenho experiência, eu estou aprendendo, eu anotei aqui aquilo que veio no meu coração diante de tudo que a gente leu agora, tá? Então, o primeiro tópico aqui tá dizendo que a gente já nasce, né, no pecado, por causa da desobediência inicial dos nossos primeiros pais. Eu demorei a entender por que a gente nasce pecadora. Eu cresci numa religião ouvindo isso e eu não entendia. E eu fui entender agora, recentemente, porque eu ficava assim, por quê? Por que a gente fala que já nasceu pecador, mas você olha para um bebê? Como é que você vai olhar para um bebê? Vamos lá, a minha Alice, que é a mais nova, como é que eu vou olhar para a Alice, recém-nascida, e achar que ela já nasceu pecadora? E aí eu fui entender que a gente é descendente, né? E a gente é descendente de quem? De Adão.
de Adão. E o que aconteceu lá? Lá atrás, né? O pecado entrou no mundo. Então, a partir disso, a gente já está condenado. A gente já... Eu falei assim, que exemplo que eu posso dar para entender, né? Que exemplo que eu posso pensar para entender que a gente já nasceu, né, carregando esse peso. E aí eu entendi que é a raça, a gente nasceu dessa raça, então não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer para ser diferente disso, né? A gente já nasce no pecado. Então eu coloquei aqui que eu não entendia. Eu ficava assim, como assim Jesus me salvou? Mas me salvou de que eu nunca fiz nada, nunca fiz isso, fiz aquilo, sabe? Aí eu começava a pensar em pecados e coisas monstruosas. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca, sabe? Ele me salvou de quê? O que eu fiz? Eu nem era nascida. Eu nem era nascida. E aí isso eu fui entender agora, depois de bem velha, né? Que a gente já nasce com essa carga do pecado, porque somos descendentes de Adão, né? É igual eu tenho orgulho, né? Eu gosto de falar que eu sou descendente de português, eu tenho amor por Portugal imenso. Mas por quê? Porque o meu avô e a minha avó vieram de lá, eles eram portugueses. Então, aqui é a mesma coisa. Gente, novamente, esse é o meu entendimento, tá? E a gente vai junto e eu quero que você me ajude também nesse processo. Você que já tá mais tempo aqui, eu comecei há meses, né? Embora esteja há 3 anos, há meses que eu comecei a estudar, já falei no início do vídeo, então a gente não tá aqui para falar o que é certo, o que é errado, mas a gente está aqui para aprender e aprender juntas, né? Então, se eu falar alguma bobagem aqui, embora eu tenha orado muito, Senhor, não deixa eu falar nenhuma bobagem, mas eu tô aqui para aprender, então, por favor, me ensine. Então, é isso, a gente já nasceu descendente de Adão e por isso a gente já nasceu aí no pecado, tá? E a gente pode ver que ninguém ensina uma criança a mentir. Você já ensinou uma criança a mentir? Mas ela sabe mentir. Ninguém ensinou. É dela, ela já sabe. Ninguém ensina ela a ser egoísta. Já viu aquelas crianças, né, que não gostam de emprestar o seu brinquedo, ou então quer brincar com todo mundo, mas não pode pegar o que é dela? Já é do ser humano isso. Ser egoísta é legal? Não. Mentir é legal? Não. Então e ninguém ensinou. A gente já nasce sabendo fazer isso e a gente faz muito bem. A gente mente muito bem. Quando a gente tem ações, né, de egoísmo ali, a gente faz muito bem. Então isso é do ser humano. Por isso que a gente já nasceu, né? Então esse primeiro bloco fala exatamente sobre isso, né? A gente já está preso ao pecado. A gente já nasce inclinado para o erro, né? O segundo tópico aqui, ó, por mais que lute contra o pecado, jamais teremos, né, força sozinho para vencer. E aí Deus enviou o nosso Jesus, né, como Salvador para que pudéssemos ter redenção e o perdão dos nossos pecados. Então, em Adão, eu coloquei aqui, em Adão a gente teve o quê? A desobediência. E em Jesus, a obediência, né? E no terceiro tópico aqui, ó, é onde fala que a gente é salvo pela graça. Então, pois nele foi gerado, para isso né, a sua fé precisa crescer e ao receber e aplicar a palavra de Deus ao seu coração. Então a gente tem que se libertar do espírito que nos escraviza, tá? Do medo, porque sem a fé em Jesus nós não vamos conseguir. E aí eu lembrei, né, lendo esse tópico aqui, eu lembrei de Romanos 7. Romanos 7, 19. Paulo fala assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, isso aqui também fala, né, sobre a nossa natureza. Desejamos seguir a vontade de Deus, mas o nosso pecado nos impede. A gente qual é a palavra que estava aqui, gente? Inclinado, né? A gente é inclinado pro erro. Então, pra gente ter uma nova vida, uma nova vida, né? Só em Jesus. Isso é o meu entendimento de hoje, tá? É assim que eu vou conversando com Deus, né? E peço para Ele confirmar no meu coração. Agora vem uma questão muito, muito boa aqui, gente. Eu recebo no Instagram muita gente assim, quando eu posto meus momentos, né, devocional, ou quando eu postei recentemente o que aconteceu na minha vida, um milagre que eu recebi, né, de uma coisa que eu tava precisando, um período que eu tava precisando, e Deus foi assim, imediato, e eu dividi isso lá no Instagram. Aí eu recebo muita mensagem assim, nossa, eu queria viver isso, eu queria ter essa experiência. Só que aqui vem aqui, ó, no quarto tópico aqui que eu anotei, vem assim, ó, você é fruto daquilo que se alimenta. E aí eu coloquei aqui, do que você tem se alimentado? E eu tô muito nisso que eu vou falar com você agora. Eu tô muito nisso aqui. Antes dessa minha, de outubro, né, pra cá, que eu realmente comecei a me dedicar aos estudos, comecei a me dedicar ao relacionamento com Deus, por mim, tá? Eu e Deus no meu canto secreto, no meu lugar secreto, sem ir atrás de pastor, ou de pregação, ou de podcast. Antes disso, o que eu tava consumindo? O cachorro tá atacado. O que eu tava consumindo? Explorar do Instagram. Gente, aquilo é uma perdição.
Aquilo é, assim, é o maior ladrão de tempo, pelo menos pra mim, estava sendo o explorar do Instagram. Você ficar ali vendo as notícias, vendo o que aparece, quando você vê, você ficou 1 hora de tempo ali naquele explorar do Instagram. E detalhe, consumindo o quê? Muitas das vezes fofoca, muitas vezes notícias ruins, sabe, se consumindo, na verdade, coisas que não vão agregar em nada, que vai te deixar distante de Deus. Outra coisa que começou agora, eu não vejo, não vou te criticar se você assiste, mas o Big Brother, né? Eu vejo pessoas, né, no Instagram, às vezes eu vejo no status do WhatsApp, as pessoas vivendo aquilo dali. Você deixa de viver a sua vida para viver aquilo dali, querer saber o que passa, o que fez, quem ficou com quem brigou com quem xingou com quem, e você vai consumindo. Só porcaria. Eu não tô aqui criticando, falando, eu não assisto, já assisti muito. Fico tentada, porque a gente gosta de um babado. Não tô aqui pra pagar de santa, não. Mas hoje eu tenho que escolher qual vai ser o meu alimento. Se eu tô numa dieta e eu sei que comer pizza todo dia, trocar água por refrigerante, açúcar, tudo isso tem uma consequência. Quando eu tô numa dieta, eu não vou comer essas coisas. É a mesma coisa. Por que eu vou ficar consumindo essas porcarias? Então, muitas das vezes, a gente não tem esse relacionamento com Deus. E eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando muito de mim. Eu só mudei esse meu comportamento de uns meses pra cá, mesmo estando na igreja. Por isso, não confunda. Você pode estar na igreja todo dia. Não vai me convencer a nada, porque eu também tava, né? E não tinha relacionamento nenhum com Deus. Então, assim, o que você tem consumido? Ó, eu coloquei aqui Big Brother, eu coloquei explorar do Instagram e coloquei trabalho. Trabalho 24 horas. Isso, explorar do Instagram, trabalho 24 horas e podcast, eu tô falando comigo, tá? Era tudo isso que eu tava consumindo. Trabalhando, pensando em trabalhar muito sem tempo pra nada. Não posso fazer meu devocional, não posso ler Bíblia, porque esse tempo eu deixo de trabalhar, deixo de falar com pessoas, eu deixo de fazer vendas, então peraí, Deus, me espera aí, tá? É por uma boa causa, depois eu vou pagar o dízimo e vai ficar tudo certo. Podcast, tava assistindo muito podcast religioso, só que assim, vendo testemunho edifica muito a gente, mas eu tava maratonando, testemunho dos outros, maratonando, e quanto mais história, assim, terrível de mudança de vida, mais me atraía. E eu comecei a consumir aquilo e eu não vi o que estava acontecendo. Eu estava maratonando como se fosse uma série da Netflix. Eu falei, e aí depois eu ficava tendo sonhos, porque eu escutava coisas que eu fico impressionada, né? De algumas histórias de conversão aí, enfim. Então eu ficava impressionada, tinha pesadelo. Não estava me conectando em nada com Deus, porque a história, o testemunho das pessoas não vai fazer você. É edificante, faz parte, faz. Mas consumir isso exageradamente, como eu estava fazendo, não vai te aproximar de Deus. Você tem que ter esse momento aqui, ó, momento de intimidade. E é só você e Deus. Não vai ter a tia Mônica, não vai ter nada. É você, a sua Bíblia, o devocional, se você tiver, e Deus, tá? Então, tenha cuidado com aquilo que você está consumindo. Quando você vê a tia Mônica lá falando das experiências que têm acontecido, você pode ter certeza que eu busquei muito. E eu via muita coisa e eu falava, Deus tem escolhidos sim. Deus tem seus escolhidos, porque, olha só, isso aí não acontece comigo, eu assistindo o testemunho. Isso não acontece comigo. Gente, essa mulher anda pra virada, essa mulher fez coisas que, né? E olha o que aconteceu, olha como que Deus falou, Deus usou pessoas pra falar com ela, Deus apareceu. Não, ninguém apareceu. Mas assim, nossa, Deus tem escolhidos, isso não vai acontecer comigo. Não vai, porque ficar assistindo a vida dos outros não vai fazer a sua vida funcionar. Como eu falei, faz parte, edifica, mas não é pra maratonar, né? Então, assim, vi um testemunho, nossa, que lindo. Meu Deus, eu quero isso na minha vida. O que eu tenho que fazer? Buscar e não apertar play no próximo testemunho. Então, você é fruto daquilo que você se alimenta. Se você se alimenta de porcaria, você não espera Deus ter uma experiência contigo. Ele é Deus e ele faz o que ele quiser. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai, né? Então, cuidado com aquilo que você se alimenta. Não posso assistir Big Brother? Se você se sente em paz com isso, quem sou eu para falar o que você pode e o que você não pode fazer? Mas tenha seu momento com Deus. Eu não posso olhar o explorar do Instagram? Se você tá em paz com isso, não tá deixando de fazer nada, porque eu deixava de fazer outras coisas para ficar no explorar, porque eu não via a hora passar, quem nunca? Não via a hora passar. E vários assuntos diferentes, tragédia, morte, e o que aquilo dali eu consumi e me deixou consumida. Então, no quarto tópico aqui desse devocional de hoje, eu acho que, assim, é pra gente prestar atenção naquilo que a gente está consumindo. E aqui vem aqui, ó, se você tem dedicado um tempo de intimidade com o Pai, certamente está alinhado ao coração dele. Os frutos que sua vida produz são os do Espírito, tá? Então, cuida aí do que você está se alimentando. E o último,
Sobre o devocional. A melhor forma de... e o último foi o que me fez gravar esse vídeo, né? Que foi assim, a melhor forma de desenvolver intimidade com o Pai é estudando as Sagradas Escrituras e conversando com Ele por meio da oração. E esse devocional é uma ótima forma de iniciar esse tempo. Então aqui, tô suando, gente, tô suando. Devocional, livro, podcast, mas com cuidado, com cautela, não é para maratonar. Ó, eu tô com esse livro aqui, Ego Transformado. Eu tenho um outro aqui que abriu muito a minha mente, já indiquei, algumas pessoas já compraram, que é Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Isso aqui transformou a minha forma de pensar, porque é pesado, tá? E vem uma luta para você ler, mas se você for forte e conseguir ler, ele abre assim a nossa mente, tá? Então, tenha o seu momento de busca, tá? De buscar a Deus, seja com o seu devocional, seja lendo livro, né? Seja assistindo ou ouvindo um podcast que vai edificar a sua vida. Não faça como eu fiz, de ficar maratonando, porque ficar escutando ou assistindo não vai trazer relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é isso aqui, ó. É você, no seu canto, você, Deus, e só vocês sabem o que acontece. Eu fico brincando com a minha Bíblia e até meu devocional tem páginas que tá cheio de meleca. Que nojento. Mas é porque, gente, vem a presença, assim, é inexplicável. E eu só me arrependo de não ter começado antes, tá? Então, esse foi o devocional de hoje, tá? Para você viver nas palavras de renovação ou sabor de Jesus, tá? Então, não tem como a gente ter esse relacionamento, não tem como a gente ver o agir de Deus na nossa vida, né? De uma forma, assim, que te deixa estarrecida, sem a gente procurar esse relacionamento. Deus, ele não quer seu dízimo, ele não quer barganhar, que você barganhe nada, ele quer seu coração aberto e ele quer ter um relacionamento com você. A gente, pra gente ser amigo de alguém, precisa de um relacionamento. Pra gente casar com alguém, a gente precisa ter um relacionamento. Então, que você tenha aí um relacionamento com Deus e veja tudo de maravilhoso que ele pode fazer na sua vida. E eu não tô te prometendo prosperidade, dinheiro, nada disso. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis, que a gente chora, mas a gente passa diferente. Isso porque Deus está ali do nosso lado e a gente sente. Então, que você possa buscar. Deus está disponível, está aberto 24 horas. Basta a gente querer e a gente acessar esse lugar. Que você possa acessar esse lugar e sentir tudo aquilo que eu sinto aqui nesse lugar todas as manhãs, ou que não seja todas as manhãs, mas é sempre muito bom a gente estar nesse cantinho aqui com aquele contato com o nosso Pai, e que não seja por obrigação. No dia que você não quiser, você seja sincera. Já teve dia que eu sentei aqui, eu falei, Deus, hoje eu não tô com vontade nenhuma, me perdoa, mas eu tô aqui, e se o Senhor quiser falar comigo, me tocar, eu tô aqui, me ajuda porque hoje eu não tô pra nada. Hoje eu não tô pra nada. Se não for o Senhor na minha vida, eu não vou conseguir ler uma página. Mas eu tô aqui, não é por obrigação. É porque eu te amo e eu não quero perder esse contato com o Senhor. Vamos lá? E aí começa. Às vezes não sai nada, às vezes eu só choro, mas ele tá aqui. Então, que você possa encontrar esse seu lugar, tá bom? Beijo, gente! Vou ter que tomar um banho desse vídeo. Suor puro. Devocional feito. Vamos lá. Beijo.